Pombagira Cigana responde: por que eu não consigo esquecer essa pessoa? Esse é o tema de hoje do canal Magia e Tarô. Por que você não consegue tirar essa pessoa da cabeça? Por que alguns de vocês conseguir ao longo do tempo superar pessoas, superar afastamentos, mas essa pessoa não sai da cabeça? Vamos ver a resposta aqui, a mensagem da Pombagira Cigana para você. E, em primeiro lugar, gratidão, você está aqui de volta, espero que esteja tudo bem com você. E é um prazer receber também você que esteja aqui pela primeira vez. Espero que goste, se sinta em casa e já te convido a se inscrever no canal Magia e Tarô para acompanhar os meus vídeos. Se inscreva e ativa o sininho, tá bem? Para você fazer a tua escolha. Primeira leitura, a vela, o coração. O coração, primeiro montinho de leitura. Segunda leitura, a vela, o cadeado. Segundo montinho, vela, cadeado. Coração, o cadeado. Coração, cadeado. Coração preso, é verdade? Preso nos pensamentos, preso por amor, né? Escolhe com calma, se for preciso pausa um pouquinho o vídeo. Se quiser ouvir as duas leituras, ouça as duas leituras, é com você. A Pombagira Cigana que abençoe nosso caminho, te abençoe esta leitura e abençoe no sentido de te enviar uma energia muito positiva, muito forte, muito poderosa, de você poder realizar todos os teus sonhos. Proteja todos nós, o nosso lar, nossos amores, nossos bens, nosso trabalho, e nos encha de abundância, de fé, de prosperidade. Gratidão. Laruí. Lembrando, pessoal, antes da leitura, que este mês vai ser assim, nossos rituais aqui no canal Magia e Tarô. Um ritual para corte de magia, principalmente corte de amarração amorosa. Um ritual para corte de amarração amorosa. Você que tem a tua pessoa amada presa em alguém, tem aí uma amarração. José, eu não sei, eu suspeito, mas não sei. Pronto, José, faço parte do ritual. Não, que já aconteceu várias vezes. Pode fazer uma consulta por um valor mais acessível para apenas averiguação. Minha pessoa amada tem amarração? Mande uma mensagem para mim no WhatsApp. José, quero uma consulta para saber se a pessoa amada tem amarração. E eu lá te respondo, um preço também acessível para uma consulta, claro, que basicamente é uma pergunta, tá bem? E eu informo como você proceder, tá bem? Quem já tem certeza, quem está aí já sabendo que a pessoa está presa numa situação, está amarrada, pode ser uma amarração amorosa, pode ser uma amarração de vingança, pode ser uma amarração por causa de interesse de dinheiro, nem tem a ver com amor, mas tudo que seja, pessoa amada, amarrada numa situação, não consegue sair, pessoa que se afastou de você, às vezes chorando, né? Não sabendo por que não consegue se livrar dessas situações, faça esse ritual. Gente, pessoa amada que voltou há pouco tempo, que tinha uma amarração, conseguiu se livrar. Parece que você não precisa participar desse ritual, né? Participe. Vou lembrar você. Vou explicar você. Pessoa amada que estava numa amarração amorosa, voltou há pouco tempo. Pouco tempo quer dizer mais ou menos entre um mês e meio. Voltou para você, tá? Faça esse ritual corte de amarração na mesma, para ter uma garantia de proteção nessa volta desse amor, ok? Para não ter ninguém fazendo outra vez, né? Você está curtindo a alegria, está curtindo, estão refazendo o lar de vocês, estão combinando o futuro. Participe desse ritual. E a seguir, ritual adoçamento amoroso. Adoçamento amoroso. A quem não precise participar no ritual de corte de amarração, tem o corte de adoçamento amoroso para melhorar a relação de vocês. E há quem precise de um e precise de um outro, que é a maioria, para a pessoa tirar dessa amarração, não se sentir perdida, não se sentir sem rumo, que às vezes acontece, a pessoa está tão amarrada em situações e quando corta fica meio sem sentido, fica às vezes até meio abobalhado, tá? Por quê? Porque tirou-se uma energia pesada. A pessoa, da mesma maneira que você ele vê perdido, amarrado, ele vai se sentir perdido, desamarrado. O adoçamento é encaminhar, ter essa energia. Não é forçar nada, não é forçar sentimentos,
é a pessoa se sentir abraçada, a pessoa sentir que realmente está livre e pode ter essa atitude, e com o amor de vocês podem vingar no sentido de unir, ok? Tá explicado? As datas certas, sim, deve ser dia 24 e 25. Vai ser um no dia 24, corte e amarração, outro dia 25. Eu vou ainda confirmar tudo direitinho, deixar o link. Pessoal, cada ritual vai ser R$ 79, preço acessível. Quem participar dos dois, né, também vai ter um desconto. E em junho, sempre um ritual mais importante. Em junho tem um ritual de corte, de queima de karma, ritual que é mais caro, tá? Quem participar desses rituais vai ter um desconto bom aqui no ritual queima de karma, tá bem? Isso a gente fala depois, vamos orientar, senão é muita informação ao mesmo tempo. Agora vamos para a leitura. Por que eu não consigo esquecer essa pessoa? Pombagira Cigana falando com vocês. É a primeira leitura, leitura da vela coração. Bate, bate, coração. E vamos lá. E vamos lá, pessoal. Experienciar. Projeções. Voz interior. Vulgaridade. Mais uma. Isolamento. Gente, por que você não consegue esquecer essa pessoa? Porque se você, quando você tenta esquecer essa pessoa, né? Imagina, você sente solidão, né? Na ausência, a pessoa está ausente, sente solidão. Quando aproxima outra pessoa, né? Se você tenta abrir espaço para outra pessoa, você sente essa pessoa vulgar. O que é vulgar? Não quer dizer que seja uma pessoa que faça coisas erradas, a vulgaridade. Vulgar no sentido, é uma pessoa no meio da multidão. Por quê? Porque a outra pessoa tem outro significado para você. E que significado? Experienciar projeções. O que significa experienciar projeções? Não é? Há uma experiência, né? Uma projeção, algo aqui que você não consegue explicar, porque é a tua voz interior. Essa pessoa mexe com a tua alma. Essa projeção de lugares, existência, parece que conhece essa pessoa desde sempre, né? Essa pessoa, a gente sente algo em comum, a gente tem uma afinidade muito grande, projeção, né? Alma gêmea, né? Tem uma afinidade aqui existencial, essa projeção dessa voz interior, bate lá dentro, é uma coisa... E deixa aí nos comentários se não é verdade, né? Para ver se não é na maioria de vocês, tá? Quando você bateu o olho nessa pessoa, veio assim essa imagem, veio assim aquele reflexo de conhecer aquela pessoa desde sempre, foi algo irresistível. Alguns de vocês me dizem assim, eu não estava procurando ninguém, José, mas aquela pessoa entrou na minha alma. Voz interior, projeção, aquela pessoa já conhece a tua alma, tu conhece a alma dessa pessoa, tá? E por isso que você não consegue esquecer. Quer dizer que é impossível? Não quer dizer que é impossível, mas é um grande exercício, tá? Além, né, que a Pombagira Cigana está falando que alguns de vocês, é um caso assim mais recente, mas alguns de vocês têm casos aqui de anos sem conseguir esquecer essa pessoa, tá? E alguns até já tiveram outra relação, outros já casaram, outros descasaram, tá? Mas aquela pessoa sempre tem sempre está na tua alma, sempre tem aquele som, pessoa importante na minha vida, né? E querer ficar assim, uma pessoa importante na minha vida, mas que eu queria deixar de lado, mas não consigo. Torna sempre a pessoa mais importante na minha vida nesse sentido. Não quer dizer que alguns de vocês já têm outros companheiros, boas pessoas, a pessoa mais importante na convivência, né? Mas naquele sentido da voz interior, a pessoa mais importante, no sentido a pessoa que mais tocou na sua alma. Vamos em frente. A lua. A criança.
A árvore, mais uma carta que fala de vidas passadas, né? A projeção, né, da árvore genealógica, né, de onde nós vimos, nossa existência, ok? A lua criança, há um feminino aqui entre vocês, há uma criança, olha só, a voz interior é a criança interior de um e outro tem a afinidade, a lua, tá? Tem a sensualidade, tem o desejo, tem o lado feminino e masculino, né, mas de existência, né? Até mesmo, sabe, natural, né? Palavra que eu posso usar aqui da criança, me ajuda, pombagira cigana, inocente, de uma certa maneira. Árvore, uma coisa que é crescida juntos, você já, a alma de vocês já cresceu, e se calhar até nasceu juntas, nasceu para estar juntas, como uma árvore, tá? Ó, qual o significado aqui da árvore, né, nesta lua e criança, né? Essa voz interior, essa lua, esse desejo, essas sensações, né? Lua tem uma carta de sensações e de memórias, a psique também, né? Tá aí dentro. Junto com a árvore. A árvore é assim, né? Árvores milenares. Né? Se a gente quer falar de algo que tem vida, né? E traz uma sensação de segurança e uma representação amorosa, a carta árvore. Aquela imagem de desenhar um casal, desenhar um coração e os nomes numa árvore. Tá? É essa imagem, né, simbólica de amor. Que alguns até, aí em vidas passadas, e outros até talvez nessa, desenharam aí o coraçãozinho com os nomes aí de vocês e é como que escrevesse, né, no livro de existência, de encarnação, de nascimento de vocês, de sintonia. Há um feminino e um positivo e não interessa se é um relacionamento de homem e mulher, de homem com homem, mulher com mulher. Não é isso, é o feminino e o masculino de cada um, vai na alma, tá bem? A aliança, a ponte, e a âncora, a aliança firme. Nossa, gente, vocês estão... Nossa. Olha, cartas firmes, né? Olha, a gente já veio ali da árvore, carta firme, aliança, ponte, âncora. 3 cartas firmes. Vocês têm uma relação espiritual firme. E é como se... a ponte. Ponte é ligar 2 lugares, né? Ligar 2 lugares. É um caminho. Vocês têm um caminho de união, né? Tanto lá no passado, né? E de âncora. De âncora, de firmeza. Aqui a âncora pode significar para alguns que vocês têm um caminho, né, de solidez. Caminho, ainda existe esse caminho. Ok? Alguns trabalhando juntos, na espiritualidade, na união de casal, alguns família, tem tudo como um trabalho, tá? Não é um trabalho espiritual, um trabalho assim de caminhar juntos, né? Construir pontes. A aliança de vocês é construir pontes. Olha que frase da pombagira cigana das 7 saias. A aliança é como constrói pontes. E pombagira cigana trouxe a imagem de alguns de vocês já com uma certa idade, né? Jovens há algum tempo. E vocês ainda têm um caminho de união, de construir uma ponte que fala sobre saúde. E alguns há muito tempo à espera dessa pessoa. É como, para alguns de vocês, é uma questão assim bastante, alguns de vocês com uma certa idade, mas com muita vivacidade, muita vontade de ser feliz. E é como agora uma fase, né, para você realmente, né, sentir que é o momento de você ser feliz. E a idade te leva agora a um reencontro da tua criança interior e o teu tempo, ter tempo outra vez, né? Como tempo para brincar, tempo para ser feliz e reconstruir uma saúde emocional, mas entenda a palavra, uma saúde espiritual. Que saúde espiritual é essa? Viver o amor de alma, tá? Tá aqui ainda no futuro de vocês, tá certo? Vamos ver os sentimentos dessa pessoa, não importa a situação, não importa onde essa pessoa está. Labirinto. Há uma aliança para você ser vivida. Já o símbolo da aliança, do anel, é um círculo e o labirinto também. E a lua.
Viver ciclos, ciclos reencarnatórios e ciclos de sentimento. O parque. E a casa, sentimento dessa pessoa. Olha só. A palavra da Pombagira, das Sete Saias, ela fala assim, não importa onde essa pessoa esteja, tá? Não importa. A aliança de vocês é uma aliança, tá? E por que essa energia aqui de revigorar a criança interior, um lado saúde, um lado que é crescimento? Essa relação, né, principalmente na pessoa amada, né, mas não exclusivamente, né, você também tem aqui algumas coisas que estão se reconstruindo aqui na tua vida e para serem reconstruídas. É como uma missão aqui quase juntos, tá? Mas principalmente na pessoa amada, ela poder sair de um ciclo negativo para um ciclo positivo, um ciclo de construção dessas pontes. Isso dá uma saúde para vocês. Eu tenho que falar essa palavra. Tentem me entender que às vezes, né, com mensagem espiritual e o oráculo e tentar ao mesmo tempo fazer vocês entender é um pouco complicado, tá? Mas é um ciclo de renovação de uma saúde, né, de uma eternidade. Que eu sinto aqui, essa pessoa se curar principalmente de um karma, pode ter influências, mas principalmente de um certo karma, de um ciclo, de ciclos que essa pessoa construiu na vida dela, que agora tem que ter um significado especial entre vocês os dois. Aquilo construiu como casa, propriedade, trabalho, não é? O jardim que ela plantou, eu não sei exatamente esse significado que a Pombagira está falando, o jardim que essa pessoa plantou e o jardim que vocês vão plantar, tá? Dá-me aqui a entender também de vidas passadas, tá? Que de um tipo assim, um campo indígena, por exemplo, né? Muita natureza, né? O campo, né? A casa, a palhota, tem essas mensagens aqui para vocês, né? Então tem um ciclo aqui de renovação. Vocês têm uma casa, vocês têm uma união, vocês serem um casal. É um ciclo onde essa pessoa consegue sair daquilo que é negativo, que é o labirinto, tá? Interessante que essa pessoa sente isso. Você não esquece essa pessoa, né? Sentimentalmente. Muitos de vocês vão entender melhor que vocês têm essa, quase como uma missão, esse viver juntos, vamos falar assim, né? Essa união, a casa, união. E a segurança, né? Árvore, âncora e casa. 3 cartas muito firmes, muito seguras, né? A história de vocês e aquilo que é o futuro de vocês não é uma união que fala em fragilidade, mas em muita segurança. Muita. Aqui pode até envolver, em algumas circunstâncias, talvez a relevância social que essa pessoa tenha, né, nesta vida. Ao mesmo tempo, ela pode ter uma relevância social, mas ela é frágil em termos, em termos de relação, em termos sentimentais, né? Esse redemoinho de situações e muitas vezes tentado por uma espiritualidade como talvez até uma certa obsessão, né, em cima dessa pessoa, de contornar, andar ao lado, de vencer essa situação que eu estou chamando kármica. Pode ser influências, tá? Mas para mim tem aqui muito de karma, né? Que é esse labirinto aqui. Ela ter segurança, às vezes ela escamoteia, ela foge. Medo de amar, pode ser um social muito pesado, pode ser, não é? Tudo junto, muito mais, ainda pode ser. Mas a tua voz interior fala que essa pessoa é especial e que ela tem que vencer, sim, este labirinto. Ela tem que encontrar uma saída. A tua voz curadora, um pouco da tua voz curadora, tua maneira de ser. Mas para a maioria, e mesmo tendo uma qualidade curadora, né, repara bem que esse lado, né, Pombagira, é ter uma relação saudável, fazer essa pessoa ter uma vida, uma relação, um caminho, um trabalho, uma experiência espiritual saudável, né? Juntos essa possibilidade. Separados, é como se fosse a vida dessa pessoa não saudável. Pode ser de sucesso, pode ser de muita coisa, mas não é saudável, porque não traz a experiência da saída desse redemoinho, muito possivelmente desse karma, tá bem?
Karma de uma mudança comportamental, né? Encontrar sentido naquilo que vocês vão construir. A ponte está no meio daqui. É uma ponte para uma experiência. A ponte constrói tudo. A ponte chega ao lugar importante. E a gente está representando aqui a lua, a ponte e a casa. É a casa de vocês morarem. E repara, a casa tem significado, o lugar, morar, não é? Não é importante a casa, é o lar, entende? É a união. É a segurança de estarem juntos. A segurança dos sentimentos, que essa pessoa não recai nesse labirinto. E a segurança, o coração interno, tá? É o lar, não é? O lar é o que eu sinto, o que eu quero. E o que eu sinto e o que eu quero é muito identificado em nós pelas nossas experiências do passado, né? Por isso que a gente está encarnado, né? Para mais uma experiência, mais uma oportunidade de crescimento, e a nossa experiência atual. E a casa, a embarca principalmente, né? O amor, o aprendizado, tá? E o amor é uma forma de o aprendizado valer a pena, tá? E quando eu falo amor, eu falo o amor geral, o amor pelas pessoas, isso tudo. E a missão espiritual, tá? Isso tá aqui como é representado na casa. E vocês juntos, a lua, tá? A lua, essa sensação, a voz interior, a criança interior, que essa pessoa pode estar ausente, mas ela faz parte de mim, das nossas experiências, e a gente tem um caminho, uma ponte, né, para chegar a essa união. Essa união é segurança, é missão, e a experiência de certeza, né, que estão juntos. Tá bom? Então não importa a situação. Aqui fala muito de estarem juntos. Por quê? Porque é um amor construído aqui na espiritualidade. Vamos lá. Por isso difícil de esquecer, né? Difícil. Ok? Pessoa que é sempre vista como uma pessoa importante. E aliás, alguns de vocês tentam esquecer, mas sentem a pessoa. Né? Projeção, minha voz interior fala da pessoa, né? Quem é a pessoa? Esse rei de paus aqui. A tua verdadeira paixão. Alguns até recebendo uma mensagem dessa pessoa, ou simplesmente abrindo, ou simplesmente sentindo, é como se motivam, né, para viver. Pelo menos foi uma experiência que vocês tiveram isso durante algum tempo. E a ausência causa dor, causa justamente o contrário, tá? Então há um misto aqui de sentimentos dentro de você por causa desse rei de paus, essa grande paixão. Página de espadas. Nossa. E rainha de paus. Lá está. Alguns de vocês tentam esquecer, né? Alguns é uma situação mais... que pode ter brigado ontem, né? Mês passado, e não estão procurando alguém, né? Outros são situações que vocês já procuraram, tanto no passado, outros agora, mais ou menos recentemente. Procuram alguém. Mas quando procura alguém, é aquilo que eu falei. É uma pessoa no meio, né? É mais um. É uma pessoa no meio da multidão. É uma pessoa, vamos dizer, um pouco apagada. Até pode ser boa pessoa, até pode ser, e alguns até pode estar vivendo com outra pessoa, isso é uma excelente pessoa, preocupada e tudo. Mas paixão, essa união, essa força, esse cordão umbilical de desejos, sentimentos, não há quem corte, tá? Para alguns há desilusão, em alguns casos aqui, dessa pessoa, não é uma representação, você sente que essa pessoa, em alguma fase da relação, te enganou, tá? E alguns de vocês até se revoltaram um pouco, né? Pensando, dizendo assim, a espiritualidade me enganou, não é porque eu sinto que é amor de alma, mas é um amor de alma. E que interessa ser um amor de alma se a gente não vive, né? Esse amor, se esses enganos, esses tempos afastados, essa dificuldade, né, da pessoa, né, falar com você, a dificuldade de compreender essa situação, né, causa assim esse desejo de esquecer, esse desejo de lutar ao contrário, tá? Mas estamos aqui para a espiritualidade, para a Pombagira Cigana te revelar essa paixão, o que vem aí para frente, tá? Vamos lá. Rainha de ouros, rainha de pau. Essa pessoa te admira. Há uma admiração aqui. Sacerdotisa vai ficar no meio da leitura. Nossa.
sacerdotisa no meio da leitura. Como não dizer que é o amor de alma com a sacerdotisa no meio da leitura? Eu ia dizer no meio da loucura porque saiu o louco, né? Sacerdotisa no meio da leitura. E aqui é a carta o louco. Pombagira cigana. Alguns de vocês, você libertou esse amor no passado em benefício de alguma coisa. Bom, em vidas passadas houve aqui, para alguns, uma troca, né? A relação teve um fundamento aqui em alguns casos, interesse. Vou falar bem a verdade, né? Você pode ter se deixado, ou vice-versa, né? Por uma questão de interesse. Pessoa amada pode ter deixado para uma relação, ou um trabalho, ou algo assim, não compatível com a relação, por causa de bens materiais, né? Favorecimentos, pode ter acontecido, ok? Valete de espadas, né? Confirma um pouco isso. Por isso a pessoa tem um lado assim, talvez muito destacado, um lado materialista ainda hoje. Tem que vencer esse ciclo, ok? Outros de vocês é como se libertasse a pessoa, deixasse a pessoa ir, né? Não por interesse, mas por cuidado, por cuidar. Tipo um amor proibido, algo assim, né? Deixar a pessoa ir, libertar a pessoa para ela não sofrer uma certa consequência. Isso em vida passada, estou sendo claro? Isso hoje pode se revelar numa situação. Deixar a pessoa ir, uma proteção. Hoje encontrar o amor como uma cura, o saudável, o saúde é cura. Hoje não tem que libertar a pessoa, né? Não é por algo saudável, encontrar a saúde. A saúde que eu quero falar é não ser um amor proibido. Pode ser um amor proibido hoje, no sentido, né? Essa pessoa pode ter outra, pode ser um quarteto, tá? Mas as experiências hoje são diferentes, né? No passado, ser algo que era proibido por algum motivo. Clãs, ou algumas de vocês ser condenado, bruxa, pode ter sido, né? Para outra pessoa não sofrer uma consequência libertar. Pode ser um regime social, um império, bom, seja o que for, né? Para não ser condenado a alguma coisa, libertar a pessoa, tá? Agora é vencer esse ciclo aqui, nesta vida, não há uma condenação. Nossa, por isso essas palavras bruxas, interesses, condenações, tá? Leva mais uma vez a pessoa a poder estar presa num ciclo de um mundo muito materialista, tá? Ou no mundo de amarrações, né? Tem um conceito aqui de bruxaria. Ou seja, o que vocês estão aqui? Qual é a missão de vocês? É uma missão de liberdade. É escolher estar juntos, né? Essa alma que chora aí, essa alma que gosta da pessoa, na sacerdotisa, tá? É um sentido, né, de vencer paradigmas, rainha de ouros. Rei de paus, rainha de ouros. Vencer um estado de interesse que separa vocês, interferência de pessoas, mentiras em alguns casos, tá? Vencer esses karmas, vou chamar assim mais uma vez, para quê? Para ser um amor assumido com liberdade. O louco, tá? Um e outro fazer dessas situações, decisões livres. Uma coisa importante, né? Você levar a tua vida adiante, rainha de ouros e as sacerdotisas, assim, leve a tua vida, né, de trabalho, finanças, o mais equilibrado possível. Leve a tua vida espiritual o mais equilibrada possível, tá? Para ter a tua liberdade, para aquela pessoa encontrar a liberdade dele, tá? Não é por acaso que está rei e rainha de paus, não é? Uma sintonia tua, liberdade, reflete-se na liberdade daquela pessoa. Escolher por liberdade, por desejo, por sintonia, por missão espiritual, vocês estarem juntos, ok? Certo? E claro, e ajudar essa pessoa a todo tipo de amarrações, todo tipo de
preconceitos, também é uma palavra que Pombagira Cigana trouxe aqui, preconceito de outras pessoas, de um social que o impede de você estar junto, a pessoa poder se libertar, ter uma atitude, certo? 7 de paus, boa. Essa pessoa te admira, eu acho que já falei isso aqui, né? Mas a Pombagira Cigana está falando muito isso aqui, te admira. Rei de ouros, nossa, a vitória, rei de ouros. Gente, eu já te mostrei 2 ou 3 vezes, rainha de paus e rei de paus. E agora sai, não é? O rei de ouros, para completar, a rainha de ouros, é unidos na matéria e no espírito, unidos no amor e na paixão, unidos no secreto, né? Alguns de vocês vivem o amor secreto, sacerdotisa, e agora viver no assumir, na realidade, no assumir, no compromisso, como se vive hoje, tá? Com liberdade, né? Ninguém agora é morto por ter um amor, né? Vida medieval, aí era a coisa, né? O pau quebrava de outra maneira, entende? Então essa liberdade aqui, liberdade, assumir um e outro, ter planos, lembra a ponte, construir a ponte, dá trabalho, há recursos, né? Ter recursos juntos, assumir juntos, construir essa ponte, assumir juntos a vitória de vocês, a atitude, mesmo que seja contra o mundo, né? 7 de paus, aqui não vê muito, no tarô Rider-Waite, é aquela pessoa em cima do morrinho, né, lutando com aqueles outros 6 paus ali embaixo, né, mas está numa posição superior, é isso. Pessoa te defender, pessoa ser realista, estar livre, né, e ajudar um ou outro a estarem livres, seja do que for, ok? Não vou me aprofundar no que representa a liberdade, mas tenho certeza que vocês adotam a realidade e pode deixar aí nos comentários, né? Olha, livre com recursos para a vitória de um recomeço. E aqui, mais uma vez, a palavra saúde, né? Agora tem uma relação saudável. Não importa, vida passada ou até situações nesta vida não foi saudável, não criou raízes, ou as raízes, né, se enfraqueceram da relação de vocês, criar raízes outra vez. Os dois, repara, é uma relação que vocês têm uma missão juntos. Dá trabalho, a âncora lá no baralho cigano, 10 de paus, né, do tarô. Trabalho é um recomeçar, enfrentar seja o que for, com liberdade. Uma coisa muito importante, a sacerdotisa, ela tem uma situação aqui, a liberdade tira panos, tira vendas da pessoa. Ou seja, essa pessoa também vai descobrir certas mentiras, certos enganos na vida dela, ou com amizades, ou com rival, ou até mesmo com mãe, né, família, tirar vendas, né? E outras vendas que tira, eu tenho a liberdade de escolher a minha vida, eu tenho a liberdade também de ver melhor, mesmo sendo ateu, o meu espírito, o que eu desejo, como uma missão. Cada um vê de uma maneira, no tempo que tem que demorar, né? Estamos falando de uma maturidade, uma maturação aqui na vida de vocês os dois, para esse recomeço, para essa vida nova. Juntos vencer, seja o que for. Juntos se comprometer, né, com essa construção de pontos. O Rei de Ouros entrou aqui nessa situação muito firme e ser uma pessoa realista naquilo que quer e verdadeiro, transparente. Tá? Olha, Valete de Espadas com sacerdotisa fala coisas ocultas que ele vai descobrir, coisas ocultas que essa pessoa, né, pode ser um trauma da infância, pode ser algum vício, né, que não quer assumir que precisa de se melhorar, de mudar, de curar, palavra forte, entende? Para a realidade, assumir essa realidade, tá? Então, nem ser um amor oculto, nem ser um amor que tomou chá de sumiço, é a liberdade de aparecer. A sacerdotisa, né, tira o véu, aparece, surge, e surge para a realidade e o compromisso. Nesta vida, vocês têm um compromisso muito forte, muito para se materializar no caminho de vocês, tá certo? Sacerdotisa traz algo também muito importante, tá? Sacerdotisa é uma carta, né, que não é muito rápida, mas em termos de descobrir coisas, sentir, repara, essa pessoa livre, né, o louco, o sentir e ver que é uma realidade, também de sentir você à distância, também de pegar nisso, eu também não consigo esquecer, ela é uma pessoa que foi importante para mim, falar assim,
Ela não foi importante para mim, ela é importante para mim, entenda? E esse véu tem muita relação com semanas e não meses. Então muitos de vocês vão ter novidade, muitos de vocês vão ver a pessoa amada descobrindo muita realidade, esse véu do esquecimento, né? Que ele tenta pôr entre vocês, se esquecer, esse véu da tua pergunta, eu devo esquecer, seguir em frente, ou ainda temos caminhos, esse véu ser tirado, de dizer assim, não é para esquecer, porque vocês estão unidos por esse cordão umbilical de paixão e de missão espiritual entre vocês os dois. Espero que você tenha gostado dessa leitura. Gratidão. Não esqueça de deixar teu joinha. Um grande beijo no coração. Gente, amanhã já vou deixar aqui o link para os rituais. Vou explicar melhor, tá bem? E depois de amanhã já pode começar aqui alguma dúvida, me mandar no WhatsApp, tá? Vamos lá, para a leitura número 2, a leitura do cadeado. Com muita calma, vamos lá outra vez, com muita calma. Leitura do cadeado, pombagira cigana, por que eu não consigo esquecer essa pessoa? A fortuna, o camponês. A justiça. O pressentimento. O arrependimento. Bom, há dois pressentimentos aqui. O pressentimento que eu tenho que esquecer e vou me arrepender. Não lutar por essa pessoa. E o pressentimento que essa pessoa também vai se arrepender, né? E voltar. Tem esse pressentimento. É mais do que um pressentimento, né? Mas isso você sabe que é mais do que um pressentimento. O mago e a cobiça. Gente, que há um pressentimento que há uma magia sobre a pessoa, que cobiça o ser amado, tá? E também uma imaturidade, mas que tem essa pessoa, o pressentimento que há um amadurecer, essa pessoa ser diferente, tá? Em relação a esse querer, né? Um lado ambição, um lado egoísta, que essa pessoa possa ser curado e que haja um fundo de aprendizado nessa pessoa, ter esse lado meio egoísta e esse lado meio infantilizado às vezes, tá bem? Mas há mais nesse pressentimento, né? O pressentimento de existência. Olha, gente, vocês já tiveram vidas passadas que foram ricos, ou um rico e outro pobre. Já tiveram outras vidas que foram pobres, ou mais uma vez um pobre e outro rico. Já tiveram vidas que, por ser diferenças sociais, já foram condenados à justiça. Vocês já viveram de tudo um pouco mais qualquer coisa em vidas passadas, tá? Já se auxiliaram, já se separaram, já foram condenados e a vida continua e a história de vocês ela não acabou. Por isso que não dá para esquecer. Muitas vidas juntas aí de vocês, tá bem? Já foram ricos, já foram pobres, um rico, outro pobre, separado por justiça. Já viveram aí o escambau aí em vidas passadas, que não foi brincadeira, não é? Desculpa a minha risada, mas vidas que vocês passaram de tudo mais um pouco. Às vezes, e também eu ri porque eu senti alguns de vocês assim nessa coisa de vidas passadas, embora às vezes, né, tá aí confusão instaurada, mas às vezes até se ri com certas situações, certos reflexos entre vocês. E às vezes entre lágrimas também vem sorrisos de memórias, né? Memórias desta vida. E há algumas coisas que puxam, né? Uma alegria dentro do coração quando essa pessoa te responde ou quando lembra. Também há angústia, mas também há muita alegria. Também há sorrisos tirados aí de vocês. Mas isso não é verdade. Olha, diz aí no comentário. Pombagira cigana diz que sim. E vamos lá. Casa. O parque. Caramba, duas cartas saíram do baralho cigano na leitura 1. Sempre uma tem um complemento, sempre uma tem ligação com outra. A pessoa quer saber de você, hein? Nossa, gente. Que alguns de vocês romperam razoavelmente há pouco tempo. Alguns casos até foi você e quer observar aqui como é que
Como é que está o ser amado? E em outros, o ser amado também quer saber aqui de você, se está em casa, se está sozinha, se sai, amizades. Há um laço aqui de um laço ou amizade ou separação causada por influência de amizades, tá? O social aqui também tem influência. Influência e peso. E gente, você que sente peso por causa do teu social, amizades, não amizades, colegas, desconhecidos, né? Você vai a um lugar e sente muito peso no teu trabalho, amizades que também tem situações que você não consegue entender, né? Por que estas pessoas é que circulam na minha vida? Porque estas pessoas, né? Vai tomar banho de arruda com manjericão, cravinho, falta mais uma erva. Minha pombagira cigana, falta mais uma erva. Erva doce, ok? Erva doce. Bom, ervas fáceis aqui de encontrar, que é para melhorar que essas situações aqui do social de vocês, do lar, do social de pessoas próximas, tá? Que é para curar uma energia onde você se sente de alguma maneira como que perseguida, situações mal esclarecidas nas amizades, para te dar aqui uma sacudidela positiva assim para mudar ou realizar aqui algumas coisas do social. E alguns de vocês queriam ter uma energia renovada no social, não sei exatamente o que é que vocês estão querendo no ambiente de casa. Alguns mudar de casa para um lugar, né, onde, sei lá, ou não exista vizinhos, onde a vizinhança seja melhor, ou mais perto da natureza, e também é um auxílio para você conquistar esse sonho, tá? Mas da pessoa amada, querendo saber de você. Se você tem rede aberta, stalkeia, né? Pode ser com outro nome, de alguma maneira, tenta te stalkear. E sente você também, né? Você não consegue esquecer, a pessoa também não consegue, também está na memória, também está no olhar. Em alguns casos, a pessoa mora perto, passa na tua rua, pode fazer de conta que não está nem aí, mas passa ali de propósito a memórias. Enfim, a pessoa amada olha, né? Pensa, olha com imagens na cabeça ou olha com os olhos físicos por você, tá? Carta do caixão, chave, chicote, nossa, o que é para ser virado, dona cigana das sete saias, chave, castigo, chicote, amizade. Mas tá, em muitos casos, influência pesada de amizades. Também pombagira cigana falar que vocês não servem para amigos. Quando se encontra é um rebuliço, não dá para ser amigos, a coisa é muito forte para ser amigos, mas a chave é algo aqui na amizade. Ou ele se culpa de algumas coisas também, e algumas coisas se culpa. Deixa eu ver se eu consigo entender, pombagira cigana me ajuda. Culpa por segredos. Se culpa por segredos. Mas o livro Chicote, não, isso aqui tem magia da parte social, da parte de amizade, falsos amigos, inimigos ocultos, tem magia. Chicote muito perto dos livros para não ser magia, tá? Mas tirando o âmbito de magia, influência de amizade, há um aspecto oculto aqui e uma sensação que ele também se castiga, tá? Por causa de uma situação de amizade, tá? E me parece que é um pouco um segredo. Não estou dizendo que é crime, coisa assim, não, mas pode ser namoro na infância, na infância, na juventude. Uma dificuldade social, assim, esse castigo, e meio que influenciado por causa dessas situações aqui, onde ele se autocastiga. Raposa, né? Raposa, olha, quer olhar por tudo. Também é uma pessoa que quer olhar por tudo e depois fica meio que sem nada, né? Meio vulnerável a energias e essas influências de amizade.
Gente, se essa amor de alma, peraí, amor de alma, dinheiro, pobreza, justiça. Que leitura, justiça entra aqui, vidas passadas e entra nesta? Pode ser você ou a pessoa amada também trabalhando no âmbito de justiça, pode ser também. Aqui uma situação que essa pessoa ou se culpa ou é muito vítima, muito influenciável, né? Inclusive magia, livro e chicote juntos. Ou eles, sabe, inconsciente, se castiga por alguma coisa. Uma coisa muito segredo. Pode até ser de infância, relação com o pai, relação com mãe, relação com amizades. Caixão, amizades que não ajudaram, amizades que ele não ajudou, coisa assim. As situações críticas, né, que tá lá no inconsciente, aqui se culpando. Gente, pode ser desta vida, pode ser de vida passada, algumas situações, né, que eu tenho injustiça lá em vidas passadas, atenção, tá? E em muitos casos essa pessoa é até advogada para corrigir erros de vidas passadas, né, com coisa de justiça. Mas às vezes a pessoa não consegue se estabelecer, compreender certas coisas da justiça, e às vezes são pessoas que são muito críticas em relação aos outros, tá? Muito dono de si, muito, às vezes até arrogantes, não compreende esse sentido da justiça de vidas passadas, que ele nesta vida tem que ter um olhar mais caridoso, mais humilde em relação a algumas coisas, tá? Não é se humilhar, não confunda humildade com se humilhar, nada disso, mas ser uma pessoa mais humilde em algumas coisas, né? Menos acusador, tá? E nesse sentido de ser acusador, ele também se condena, ele também se autocastiga, tá? Além de não tirar aqui o vínculo chicote livre sem amarração. Mas vamos lá, mudança, né? Cegonha, vai ter mudança nessa situação. Carta criança. Montanha. Difícil acessar essa criança interior, o recomeço. Se você... A cobra, montanha, cobra. Gente, lembra de eu falar que ele abriu os olhos? No baralho cigano, que ele vai abrir os olhos? Em alguns casos é coisa aí de filho, hein? Abrir os olhos é uma situação, não vou explorar aqui a situação, né? Vou mandar toda uma leitura generalista, mas abrir os olhos é uma certa situação. Um presente que alguém ganha e tal, ok? Se vocês se zangaram e você tem filhos juntos, ou um desejo de família, vocês vão fazer as pazes aqui num prazo mais ou menos, tá? Só tirar mais uma carta só para confirmar, né? Tempo na esplanagem é uma coisa difícil. 3 luas, 10, 3. Agora estamos 5, 6, 7, 8. Agosto, setembro. Setembro, agosto. Isso, mais ou menos. Não quer dizer que não possa ser antes, mas para muitos é essa parte aqui. É como um regresso e uma queda na realidade nesse prazo, tá? Gravidez não assumida. A pessoa vai assumir a gravidez. Tem muitas situações, né? Generalista a leitura. Então tem muitas situações, brigaram por causa de gravidez, foi para outra pessoa que afinal ficou grávida, teve um filho dessa pessoa. Há muita descoberta aqui, há muita, sabe, irregularidade aqui, tá bem? Mesmo assim, ele próprio, né, se castigar, se culpar de algo, pode ser uma gravidez com outra pessoa. Em muitos casos tem essa situação. Mas a gente ainda vai se entender, vocês vão se reencontrar mais ou menos em breve e se entender mais ou menos dessa coisa aqui, agosto, setembro. Quem ama é muito tempo, né? Se a gente pensar, não é muito tempo, né? Agosto, setembro tá aí já. Mas para quem ama parece uma eternidade, ok? Mas como eu disse, não quer dizer que é um padrão aqui, né? De ter que ser nesse tempo, pode ser antes. Pode ter encontro, reencontro, promessa. Essa pessoa está se sentindo também ser curada, tá? Dessas magias e dessas mentiras, né? Uma visão mais alargada, raposa. Também se permitiu um pouco, né? Dava muito nas vistas, mas pronto, né? E essa volta aí crescendo entre vocês, ok? E culminar no mês de agosto, no mês de setembro.
Ora, o 10 de copas. O 2 de copas, boa. Tem muita energia família, né? Alguns, você nessa situação, ou muitos de vocês construindo família, ou né, a pessoa, vamos dizer assim, de uma certa maneira, escolhendo a família. Tá? E a família, o principal é vocês os dois, né? Então organizando famílias que se unem ou famílias, né, que há uma escolha para essa pessoa, tá bem? Vamos lá. Regresso à família, José? Claro que pode ser o imperador, né? De volta à sua posição, imperador aí na família, não só, né? Mas essa união de vocês, tá bom? Muitas escolhas, descobertas, há uma boa energia, você não consegue esquecer, porque há uma energia, né? É imperador aqui na tua vida, olha só. E com 2 de copas ao teu lado, é a pessoa da tua vida, é a pessoa para você construir, né? Uma família, equilibrar, é a pessoa para te proteger, né? Pelo menos essa pessoa que é ao teu lado, você sente toda essa existência aqui, né? E a procura de uma forma de ajudar essa pessoa a se livrar de certas situações com essa visão aqui que vocês têm uma vida, um amor espiritual. Carta Estrela fala isso. Aí uma família espiritual, tá? Mesmo que passe por controvérsias de família, é uma família, né, para ter o equilíbrio espiritual, tá? 7 de espadas, lá tá as controvérsias. E o 5 de copas, né? Então tem esse sentido da pessoa lembrar de você, uma pessoa que cai muita armadilha, né? No sentido amoroso, em alguns, não só para alguns casos, alguns têm a vida que não anda, outros andam demais, mas não consegue parar um pouco para refletir, mas uma pessoa que tem uma certa tendência à depressão emocional, então é ter de volta essa pessoa. Você sofre, é um amor escrito na espiritualidade, ele sofre, é um amor escrito na espiritualidade, eu também sente você sim. Mas ele mostra outra coisa nas redes sociais, né? Mas a pombagira cigana está mostrando um íntimo, interior realmente dessa pessoa, tá? Por isso essa curiosidade em relação a você, né? Já é 2 mensagens, muito curioso em relação a você. E uma pessoa só fica curiosa e quer saber de você, como é que tá a casa, como é que tá o teu social, né? Se ainda tá lá dentro, qualquer coisa, né? Vamos lá. Ora, 10 de paus, boa, reconstruir. 4 de copas. Essa pessoa às vezes se sente incapaz de reconstruir algumas coisas. Há uma certa falta de fé, há um vazio dentro. Rainha de copas, ó, tá aqui. Tá com saudade. Não há como negar que tá com saudade. Às vezes se sente meio inútil. Inútil no sentido, não fiz aquilo que devia, pisei na bola, né? Pisei na bola. Alguns de vocês reagiram, né? E essa angústia, que saudade, tá? Uma vontade de reconstruir algo, não dá para esquecer, essa pessoa também não esquece, a estrela por cima, 10 de copas. E muita lembrança de você, rainha de copas. O imperador, né? A dor e a rainha de copas. Nossa. Ele às vezes tenta se colocar muito aqui, às vezes não me surpreende que muitos de vocês estão vendo essa pessoa até assim em redes sociais por foto que tá tudo bem, o imperador, mas o íntimo do imperador, a verdade, vazio, tá? Vazio, a saudade aqui de você, desse amor. Gente, não importa se ele é homem, você é mulher, se ela é mulher, se você é homem, homem, mulher, mulher, não importa. A simbologia vem assim pra mim, tá? Você adapta aí a tua realidade. E imperatriz, não podia faltar ao lado do imperador. Saudade da imperatriz. Gente, não há dúvida aqui. Não há dúvida. Se eu falei que essa pessoa é o homem da tua vida, né, falo que você é a mulher da vida dessa pessoa. Agora tem que vencer os obstáculos que estão, porventura, separando vocês, né? 2 de espadas. Olha, nitidamente, tirar as vendas dos olhos e agir. Qualquer coisa que essa pessoa não vê, as influências, a magia você vai pedir a espiritualidade de ajuda, tá? E gente, a gente vai ter justamente esse mês, tá? E não tô te chamando aqui por ser, né, o ritual aqui comigo, né? Mas o ritual desamarração amorosa este mês aqui no canal Magia Tarô e um adoçamento logo no dia seguinte, tá?
Mas aqui o que é que falta para o imperador? Né? Tirar as vendas dos olhos. Passa-se coisas na vida dessa pessoa, que podem ser as influências espirituais, que influência de amizades, o medo de amar, tá? Que coloca essa venda. E na maioria dos casos, que se for um triângulo amoroso, se for uma pessoa que já existia, se for uma pessoa que entrou no meio entre vocês, há umas vendas dos olhos que não deixa essa pessoa ou não vê amarração, mas em muitos casos não deixa ver aqui um significado ou de traição, significado aqui que apareceu ali uma gravidez e está meio que mal explicado em alguns casos, entende? Caso a caso, onde a espiritualidade entra. É uma reconciliação rápida entre vocês? Não é muito rápida, ok? A temperança não é uma carta rápida, mas olha, é um amor de almas que não está sendo vivido, é preciso tirar as vendas para ser equilibrado, vivido. Equilibrado, vivido. Ter, interessante, né? Esse equilíbrio que está aqui. Se você reparar na carta temperança, né? Tem um anjo equilibrando aqui estas águas que pega numa lagoa, e ele tem um pé no lago e tem um pé na terra. Que vai muito aqui nessa necessidade de equilibrar, ver a realidade, equilibrar, ser uma imperatriz e um imperador. Imperatriz e imperatriz põe as duas pessoas no mesmo nível, né? Uma vida equilibrada, partilhada, uma sintonia completa, como 2 de copas, né? Sintonia de entrega verdadeira, em todos os níveis, né? Entende? E esse aqui, né? Esse equilíbrio de igualar vocês nas diferenças, não importa que seja a diferença. Mas é interessante a diferença que veio lá no começo, lembra? A fortuna e o camponês, né? O camponês não é preciso ser literalmente o camponês, não é? Mas é entre a fortuna e a pobreza, né? O rico e o pobre, o novo e o velho, o social, o badalado e o menos, né? Entende? O equilibrar isso, tá? E equilibrar isso em questão desta vida e de vidas passadas, né? Que teve sempre diferença entre vocês e a justiça no meio, tá? Aqui pode ter justiça no meio? Pode, mas estamos aqui falando de uma justiça divina, equilibrar as diferenças, equilibrar isso. Esse imperador apostar tudo na relação de vocês e vice-versa, apostar porque vai ter aqui partilha de verdade, vai ter vontade, né, de tirar essas vendas. Tirar dessas vendas tem um equilíbrio. Esquecer as diferenças das brigas, esquecer as diferenças das influências das pessoas, do social, seja o que for, de outras relações, ou de ser uma pessoa famosa, importante, seja o que for. Diferença de idade, tirá-la, ver a amplitude da igualdade. O que é importante? Importante. Novo ciclo, equilíbrio, vocês se sentirem equilibrados. Equilibrar as diferenças para essa união, essa pessoa, dar tudo para esse amor, para vocês, 4 de paus, para uma vida feliz, completa, uma vida que constrói, uma vida que tem solidez, uma vida que tanto, olha só, gente, uma vida que tanto está bem dentro de um castelo, como sobre uma videira, vou chamar aqui, no campo. Olha só, fortuna ali e o camponês, o castelo e o campo. Estar bem naquilo que é o futuro, na riqueza, na pobreza, não sem pobreza, mas entende? Na simplicidade, na complexidade, nas escolhas, a pessoa tem que abrir mão de algo que constrói outro, entende? Comemorar o simples, comemorar o complexo, comemorar a vida, mas principalmente comemorar o amor. E tem muito aqui vamos só confirmar um pouquinho o tempo, né? A gente falou em agosto, setembro, 9 de copas, né? Nos leva para setembro, não é ficar de braços cruzados à espera, mas pega uma boa energia para vocês dessa igualdade, te valoriza, leva a tua vida adiante. Muitos de vocês têm aqui nessa percepção de procura da espiritualidade, pronto, tem a pessoa amada assim, ausente, mas essa mensagem te faz compreender muita coisa, te ajuda. Saber que essa pessoa, vocês ainda têm essa missão, a pessoa tem tua saudade de você, e sabe que errou, numa maioria, quer compreender erros, alguns de vocês, ele errou, você também errou, né? Mas vamos trazer a igualdade, né? Vamos nos curar os dois, vamos nos igualar. Pessoa com uma grande dificuldade de abandonar algo, né? Desapegar de algo, né? Mas vamos desapegar, vamos construir algo
novo, algo lindo, tá? 9 nos leva muito aqui para o mês de setembro outra vez. Não quer dizer que vocês não podem ser antes, não quer dizer que vocês não tenham reencontro e estrutura, que essas vendas dessa pessoa saiam antes. Porque tirando essa venda ela vai ver muita coisa, muita realidade, tá? E ver que essa igualdade vocês podem conseguir. E outras coisas que essa pessoa não via noutras pessoas, noutra relação, noutras amizades ou família, que está como um objeto assim adquirido, né? Ela vai ver que estava vivendo uma ilusão, uma irrealidade. Vai ver a realidade de verdade, a relação de vocês e algumas situações que ela vai querer literalmente fugir. Pessoal, espero que você tenha gostado da leitura. Um grande beijo no coração, gratidão. Não esquece do teu joinha. Se não está me seguindo, começa a me seguir. Ativa o sininho para receber as próximas publicações. Gratidão. Deixe teus pedidos à nossa Pombagira Cigana, Mojubá. Gratidão e até amanhã.